Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá, o programa Inteligência Portuária começa agora aqui na sua TV Tati, Band Litoral, aqui no Olho da Band. Antes de apresentar o entrevistado desta semana, mandar um abraço para os executivos Ricardo Pupo Largueza e Rodrigo Lopes Salgados, eles que são diretores da T2S Tecnologia, estão lá no evento Toque Connect, no porto de Roterdã, na Holanda, em seguida viajando para Antuérpia, na Bélgica, onde vão visitar algumas fábricas de equipamentos e software, e a T2S aí mais uma vez trazendo novidade tecnológica não somente para o Porto de Santos, mas para o complexo portuário nacional. Em breve, novidades da T2S aqui no Inteligência Portuária. Apresentando então o convidado dessa semana, Oderi Carlos Silva, um especialista em tecnologia da informação, em data center e outras áreas correlatas ao suporte, service desk, enfim, um conhecedor profundo com mais de 20 anos atuando no Porto de Santos. Vai conversar com a gente também sobre essas nomenclaturas. Quem acompanha nas mídias sociais as nossas postagens ultimamente, colocamos algumas siglas tecnológicas, algumas siglas portuárias e o nome de alguns sistemas que operam no Porto de Santos. E o Oderi vai falar especificamente sobre ITIL e outras modalidades de prestação de serviço aqui na região do maior porto do Brasil. Obrigado pela presença, Oderi, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Marcelino, agradeço também ao espaço da TV Tati Band Litoral, espaço tão importante para a gente poder falar de tecnologia aqui para o nosso público aqui da Baixada Santista. Eu acho sensacional. O Oderi, que já é um entusiasta do YouTube, tem o seu canal lá colocando sempre dúvidas. Pegando um gancho com o nosso bate-papo, Oderi, o teu canal ele já traz essa perspectiva de uma linguagem universal. Por mais que você esteja há anos na área técnica, você traz conteúdos traduzindo o Tecni 6 lá que a gente fala, para uma linguagem onde todos possam compreender. No dia a dia também isso é importante, com um gestor de TI ou até com uma pessoa que está do lado de lá no terminal portuário, que às vezes não é diretamente a pessoa da tecnologia, às vezes pode ser uma pessoa de RH, uma pessoa de gestão de pessoas, enfim. Como é que é esse desafio de tirar o Tecni 6 da TI e colocar uma linguagem mais coloquial? Isso daí é um grande desafio, para um técnico, para um cara de TI que só vive falando de TI, especialmente com a equipe dele, O meu canal, ele tenta desmistificar, tenta traduzir essa coisa para um público que é estudante, que está, então, procurando o norte ali, o que fazer dentro da área de tecnologia, profissionais, sejam da área de TI ou não, que é importante porque tem muitos profissionais hoje que estão querendo mudar para uma segunda carreira, mudar de emprego, e para o próprio empresário, que não é da área de TI, não conhece tecnologia, mas precisa da tecnologia para poder investir no serviço dele, no trabalho dele. E quando a gente fala de uma forma mais ampla, para um público como RH, contabilidade, finança dentro da empresa, o próprio diretor de uma empresa, você tem que tirar essa coisa técnica e falar exatamente o negócio, falar o negócio para dentro dessas empresas. Então, isso é importante, falar de tecnologia, mas fundamentando isso para dentro do negócio da empresa. A gente abordou aqui com o Oderi alguns tópicos importantes da área de TI, para ele conversar conosco, O principal deles é o ITIL, ele vai explicar o que é isso. Mas também vamos falar um pouquinho de quem é o profissional para que todos possam entender como a carreira ela parte de um ponto zero, e ela vai numa crescente de evolução onde a tecnologia não permite uma zona de conforto. Então, nesse sentido, Oderi, quem é o profissional Oderi? É verdade que você já foi militar, é isso? Foi 7 anos, cara, durante o Exército. Você vê aqui no 2º BC, antigo 2º BC, agora o 2º BIL, e durante esses 7 anos eu trabalhei dentro da área de tecnologia no Exército Brasileiro. Então eu fiz parte de grupos de estudo, Na época nós trabalhávamos muito com sistemas operacionais Linux, simulação de guerra, onde a gente trabalhava com algumas ferramentas tecnológicas. Saindo do Exército, a primeira coisa que fui fazer foi me especializar, porque você fica muito tempo dentro de uma área que é governamental, do governo, e aí você precisa entrar no setor privado. Então, aí foi o grande desafio, aprender
tecnologia da época, eu saí, praticamente não existia, quase não existia internet aqui no Brasil, né, na minha época, né? Então, comecei a aprender tecnologias que as empresas utilizavam, o que as empresas estavam precisando, especialmente aqui no Porto de Santos. Trabalhei muito tempo, né? Ainda hoje eu trabalho no Porto de Santos, e a gente vem galgando a parte educacional, né? O aprendizado, o aperfeiçoamento profissional. Fiz faculdade de gestão de redes aqui na Unisantos, fiz pós-graduação, MBA na FGV, aqui na Strong de Santos, depois em Santo André. Fiz várias certificações, importante isso daí, né? E com 46 anos, voltei à sala de aula, voltei para uma faculdade para fazer defesa cibernética. Então, eu acho que é importante a pessoa galgar, mas continuar aprendendo. Acho que essa daí é o grande lema do profissional de TI. Ele não pode parar de aprender. E, Oderi, você já está há um longo tempo gerenciando equipes, né? Num cargo de liderança, né? Eu tenho um ditado comigo que é muito marcante, que é aquele que diz: quando o líder ou o patrão senta, o colaborador deita, né? Então, esse movimento de continuar se aperfeiçoando, estudando, voltando às cadeiras, vamos chamar assim, escolares, ele acaba também motivando os liderados, as equipes que estão ao seu lado? Ah, sim, com certeza, Marcelino. Eu acho que o primeiro passo do exemplo, quem faz é o líder, né? Se não for assim, quem estiver à sua volta, e pode ser os colaboradores, né? A tua equipe, pode ser até teu familiar, né? Quando ele olha para você e ele vê você se esforçando profissionalmente, ele pensa: poxa, por que essa pessoa está fazendo isso? Eu recebi um feedback do grupo, né, da faculdade onde estou fazendo, onde eles falam: poxa, eu quero ser igual ao Oderi, continuar estudando, continuar aprendendo. Então, é o exemplo, né? Então, eu acho que é importante isso daí. É você mostrar para as pessoas o que você está fazendo, o que é bom para elas também. E aí, claro, as pessoas tomam as decisões dela, né? Escolham as escolhas que elas precisam fazer na sua vida. Legal, e dentro dessa temática, né, o Oderi vai falar um pouquinho de ITIL conosco. Até onde eu sei, é um framework, uma biblioteca de boas práticas em TI, mas o Oderi vai esmiuçar nesse primeiro bloco o que é isso. O que é o ITIL, Oderi? O que significa, traduzindo aí para o português? E no que ele consiste? Ok. ITIL é uma biblioteca, né? Ele foi lançado como uma biblioteca de infraestrutura para TI. Então, seria um conjunto de boas práticas, né? De recomendações. Ela foi lançada em 1980, né? Pelo Reino Unido, pelo governo do Reino Unido. Eles estavam preocupados com a interação entre as agências governamentais e os setores privados, né? Então, eles queriam evitar que ocorressem vários padrões, né? Padrões diferentes na interação dessas agências e dessas empresas. Então, o governo do Reino Unido criou, né, através ali de uma das agências dele, o ITIL. Lançou o ITIL para que essas agências governamentais utilizassem como padrão, né? E isso pegou, né? O setor privado gostou da ideia, foi trabalhado com estudo com isso daí, fazia toda a parte de gestão da TI, né, da tecnologia na época, então ajudava bastante as empresas a entregarem lá os seus serviços, e o ITIL ele acabou evoluindo, né? Hoje nós tivemos o lançamento em 2019 da versão 4 do ITIL, né? Não é nem versão, mas é o ITIL 4, onde ele está alinhado com a Revolução Industrial 4.0, a transformação digital e a agilidade na entrega dos serviços. Então, na verdade, há até uma atualização diante de tudo que a gente vem conversando. Portos 4.0, a internet das coisas, enfim, a computação em nuvem, a computação em borda. É interessante saber que a metodologia e o processo também se atualizou, né? Senão ela haveria de naufragar, principalmente nas áreas sensíveis, como portos, por exemplo. Exatamente. O que faz o ITIL ser um framework muito bem aceito pelas empresas é o fato da constante atualização. Quando a gente fala hoje dessa questão do ITIL 4, né,
aonde ele está entregando essa transformação digital para dentro da gestão da TI, né? Hoje, a gente não fala nem de processos mais dentro do IT, né? Antigamente se falava muito dessa questão de conjunto, de processos. Hoje você tem o que a gente chama de eixo central, que é o sistema de valor, né? Onde, através da interação de atividades de planejamento, entrega, melhoria contínua, mais a interação de parceiros, a interação com as pessoas, você consegue criar de forma, você consegue entregar de forma ágil, né? E esse é um conceito muito importante, o conceito de ágil, de forma ágil e atendendo, satisfazendo as necessidades do cliente na ponta final. Então, o IT ele evoluiu para isso, né? Então, é super importante para a parte de gestão de TI, e a gente vê aí que as empresas têm realmente pegado isso daí a fundo e colocado isso daí dentro da sua operação. Agora, uma coisa interessante, Oderi, queria que você respondesse 2 perguntas numa resposta. A regra do processo ITIL é não ter regra, mas mantendo um nível de qualidade. E no complexo portuário brasileiro, quem utiliza ITIL é somente um profissional como você, do setor privado, que presta serviço às empresas portuárias, ou as equipes internas, vamos supor, um grande terminal de containers em Santos, em Paranaguá, enfim, qualquer porto do Brasil, faz questão que sua equipe internamente se capacite nessa metodologia. Quem pode ser o usuário e aplicar isso? Perfeito. E a questão da regra é não ter regra? Vamos lá. Essa é legal, né? Isso é o conceito ágil. O conceito ágil ele surgiu através de um manifesto em 2001, né, dado ali o manifesto ágil, aonde você tinha o quê? 4 fundamentos principais. A interação de pessoas é mais importante do que processos e ferramentas. A contribuição do cliente ela é mais importante de contratos de negócio. E tem outras 2, né? Onde você tem ali a parte de processos definidos, o software funcionando, ao invés de você fazer documentações abrangentes. Isso é uma quebra do paradigma de conservação daquela TI padrão, conservadora, que precisava de documentação, que precisava de planilhas, de uma série de controles. O conceito ágil, ele proporciona o quê? Ele proporciona com que as equipes elas trabalhem muito mais motivadas, entregando os serviços ou entregando os produtos de maneira mais ágil, mais rápida, né, para o cliente, para a ponta final, e a equipe fica se preocupando ali com o funcionamento do produto, o funcionamento do serviço. Então, isso é não ter regras, né? Isso é o que você falou de não ter regras, mas é porque está dentro do conceito ágil, isso daí. E quanto a quem utilizar isso, né? Pode ser qualquer profissional? Pode ser qualquer profissional. Né? Pode ser qualquer empresa? Pode ser qualquer empresa. Uma consulta rápida no LinkedIn, Marcelino, que você faça de vagas, né? No filtro de uma semana, você consegue perceber que há 2.800 vagas abertas, eu fiz isso aí ontem, 2.800 vagas abertas para pessoas com ITIL. Então, veja, a importância das empresas, que a empresa enxerga no processo ITIL, né, no framework ITIL, para dentro das suas empresas. Então, a gente está falando aí de qualquer profissional que esteja saindo hoje da faculdade, que esteja ingressando dentro das empresas do setor privado, precisa conhecer ITIL, precisa conhecer ITIL. O governo precisa ter isso daí, né? Então, várias agências hoje, várias secretarias, eles possuem ITIL implementado dentro das suas operações, por ser um padrão bem aceito, por estar muito aderente às certificações ISO, né? A ISO 20000, que é de gerenciamento de tecnologia. Então, está muito aderente quando você precisa realmente fazer uma certificação dentro da sua empresa, nesse setor. Só com o ITIL você já consegue atender bastante coisa nessa parte. Legal, a gente vai fazer uma parada rápida para o nosso intervalo e no segundo bloco o Oderi vai falar um pouquinho mais de gestão de risco, de tecnologias no porto, Service Desk e como que um profissional pode se certificar no ITIL.
Existe uma escola, uma universidade? Como que esse certificado é obtido e emitido? Segura aí, no segundo bloco a gente volta com Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral. Voltamos com Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral, recebendo o Oderi Carlos Silva, consultor de tecnologia, TI e Data Center. Oderi, você falou que os alunos falam que querem ser como você, né? Eu estou mais ou menos conseguindo, porque minha barba está curta e branca. Falta um pouquinho para te alcançar, né? Bastante ainda, viu, Marcelino? É o estilo da TI hoje, o estilo informal, o home office, enfim, a entrega de projetos por meta ou por próprio projetos, não por horas trabalhadas, enfim. Como é que você analisa também esse cenário pós-pandemia do profissional de TI? Legal, Essa liberdade, né? Essa liberdade. Eu converso bastante com o pessoal da área, né, sobre isso daí. A TI sempre foi despojada, né? Essa coisa de que a gente usa gravata, não é bem assim. A TI sempre foi um espaço muito despojado. Ele precisa de organização, né? Nós precisamos ter organização. Então, as pessoas que trabalham, sejam nas grandes empresas como Google, Amazon, mesmo com esses conceitos, né, de não haver regras, né? Você tem as metas, você tem os prazos de projetos, né? Mas é tudo muito despojado, muito fácil de trabalhar, né? E tem que ser assim, porque a gente trabalha muitas vezes com desenvolvimento, com desenho, com planejamento. Então, você precisa ter interações no meio do caminho, né? O que a gente está vendo hoje, né, na pandemia, nós estamos vendo uma cultura dessas pessoas que já trabalhavam, né? Existem muitos profissionais que trabalhavam em casa, mesmo antes da pandemia. Mas a pandemia ela acabou trazendo à tona todos os outros setores, né? Então, nós vamos ver aí pessoal de RH trabalhando externamente, fazendo todos os seus contatos com os colaboradores das empresas, o pessoal de finanças, né, do financeiro, pessoal de outras áreas dentro da empresa trabalhando dentro de casa, né, um home office. Isso trouxe uma outra visão, né, o empresário começou a perceber que tinha essa necessidade, até por conta do que aconteceu, mas que era possível ser feito isso de uma maneira muito simples até. Mas o que acontecia, né? Os empresários eles acabaram não entrando nessa onda, né, antes, por conta da desconfiança de que será que isso vai funcionar? Então, antes de se falar de pandemia, já se falava de teletrabalho, né? Mas será que isso daí é bom? Pô, não, no meu negócio acho que não funciona. E quando foi ver, funciona, né? Os espaços, muitas empresas acabaram não retornando aos espaços físicos, né? Eu conheço vários dos meus clientes não retornaram aos espaços físicos como antes, e todo mundo espalhado, e ao mesmo tempo aí a gente vê que o trabalho flui de uma maneira até melhor, né? Eu tenho vários casos aí, incluindo na área de advocacia, onde realmente houve uma necessidade muito maior e esse segmento profissional acabou entrando no digital, né, que a gente fala, né? Então, acho que a pandemia ela acabou trazendo à tona o que o profissional de TI já sabia: teletrabalho dá certo, é só organizar. E, na verdade, até o formato híbrido foi adotado e vem sendo discutido pela legislação trabalhista para se tornar oficial, né? Existe até alguns sindicatos, temos um caso emblemático também na nossa parceira T2S, que homologou junto ao sindicato dos técnicos e profissionais de processamento de dados o formato híbrido, o formato do teletrabalho, enfim, parece que também os nossos deputados estão tramitando leis nesse sentido. Oderi, trazendo agora para o ambiente portuário, né? Você, quantos anos na área do porto? Nossa, vão ser 26 anos, Marcelino. 26 anos, né? Prestando serviço na área portuária, sempre dentro de tecnologia da informação. Você passou por várias eras aí dessa transformação digital. Antes de você falar um pouquinho de data center e big data,
Me explica como é que funciona um Service Desk dentro de um complexo portuário. Vamos imaginar ele funcionando dentro da operação portuária, de uma empresa concessionária do serviço portuário, um terminal portuário, e dentro de uma empresa de tecnologia como a qual você presta serviço para o porto. Qual é a diferença entre as duas situações? O Service Desk de um terminal pode tratar uma determinada ocorrência ou chamada e depois esse problema não sendo resolvido pode vir para o prestador de serviço, que é o seu caso, e você tratá-lo também? Qual a importância do Service Desk nesse cenário? Pode. Primeira coisa que a empresa ela precisa entender é o Service Desk dela obtém, captura, coleta informações críticas para o negócio, né? Eu acho que é a primeira pergunta que o dono do negócio ele precisa fazer. E isso vai determinar aonde que vai estar o Service Desk dela, tá? A gente vai chegar lá. Nos Estados Unidos tinha uma empresa de sapatos, né, de roupas, e ela tinha o Service Desk fora, por exemplo, terceirizado, que a gente chama. Só que ela percebeu que algumas das informações que estavam entrando dentro desse Service Desk eram muito críticas para o negócio. Eram inovadoras até, poderiam ser utilizadas dentro do negócio dela para a criação de novos produtos, né? Então, ela trouxe de volta o Service Desk dela para dentro da empresa, né? Então, a primeira coisa é entender, o meu Service Desk coleta informações importantes, ele é importante para o meu negócio, mantém dentro de casa. E aí você pode trabalhar com o segundo nível, né, o que a gente chama de segundo nível, onde você tem um Service Desk externo de especializados, né, de pessoas especializadas. E aí você pode fazer dessa forma, interagindo, né, tendo uma comunicação de informações para que você também tenha essa informação dentro da sua casa. Especialmente numa área de tecnologia, onde você tem muitas informações sobre resolução de problemas, né, sobre ocorrências de eventos que você precisa identificar, medir para saber de quanto em quanto tempo ocorre aquilo, para você até poder criar uma melhoria contínua. Então, você precisa ter esse retorno dessa informação para dentro de casa, né? Eu sempre falo que não dá somente para você tirar o Service Desk sem ter a base de conhecimento de volta para dentro da empresa. Mas é possível você ter local com o nível 2 ou totalmente externo de fora da empresa, né? Algumas empresas, e aí você faz a especialização de volta para dentro de casa. Então, são vários modelos que você pode adotar. Mas você precisa primeiro entender, é crítico? Faz parte do meu core ou não? E no ambiente portuário, especialmente no Porto de Santos, os terminais estão bem cobertos nesse sentido, seja no primeiro nível, dentro de casa, ou no segundo nível, por uma prestadora de serviços? Nós temos exemplos aqui no Porto de Santos muito bem aplicados, né? Nós temos vários terminais aqui com equipes fortes, com equipes preparadas, não somente de Service Desk, mas outras equipes, como a equipe de segurança da informação, que não tem nada a ver com tecnologia, mas trabalha junto com tecnologia, né? Então, há outras equipes, aí, por exemplo, proteção de dados, né? Hoje se fala muito sobre privacidade de dados e tem equipes formadas somente para a parte de privacidade de dados, para a segurança da informação. Então, não somente Service Desk. E aí tem muitos terminais hoje aqui no Porto de Santos que tem isso daí, né? Que já prestaram atenção, começaram a entender que é necessário formar uma equipe forte. E aí essas empresas, aqui a maioria dessas empresas, possuem o Service Desk nível 2, né? Com outras empresas podendo estar ali fazendo uma parte de especialização que às vezes falta para dentro da empresa e aí correr junto a 4 mãos que a gente fala, né? Legal. Alderi, virando um pouquinho a chavinha, já que a gente fez esse trabalho nas mídias sociais sobre as siglas tecnológicas, vou falar um pouquinho também de BPM, né, que é o Gerenciamento de Processos de Negócios, traduzindo um português aí um pouco mais ao pé da letra, que é Business Process Management, né? Que é o gerenciamento de processos de negócio. O BPM é uma metodologia também da área de TI, da área de software, mas também temos o COBIT, tá certa a pronúncia? COBIT, sim, tá certa a pronúncia. O que o COBIT faz? Vamos lá, o COBIT, o ITIL é para a parte de gerenciamento, o COBIT é para a parte de governança. E o que é a governança em si?
é você poder ter elementos, modelos, né, que você consiga fazer uma auditoria, né, dentro da empresa para entender se todos os objetivos aplicados para aquela área, para aquela organização, eles estão sendo bem atendidos. Então, o COBIT ele é um grande chapéuzinho, é um grande chapéuzão, na verdade, onde você pode colocar vários frameworks ali embaixo. ITIL é um deles, e através dos modelos existentes dentro do COBIT, né, dos processos de auditoria dentro do COBIT, você pode auditar todos esses processos, identificando através dos objetivos estratégicos da empresa se tudo está bem implementado, se está sendo executado corretamente. Essa é a função do COBIT. Além do BPM, algumas outras certificações, metodologia Scrum, tem PMI também. Queria que você desse uma passadinha rápida por esse leque de certificações que são aplicáveis ao Porto de Santos e para qualquer atividade que requer tecnologia da informação, governança e risco. Precise, né? BPM não é só para TI, para tecnologia. Ele é uma ferramenta super importante para você entender processos e ao máximo automatizá-los. Então, e aí com esse desenho pronto, com esse gerenciamento desse processo pronto, você consegue ali fazer melhorias contínuas em vários processos de vários departamentos dentro da sua empresa. O Scrum é uma metodologia ágil, né? Então segue aqueles conceitos que eu já comentei ali sobre o ITIL, né? Voltado para a parte de gerenciamento de projetos. E é super interessante, né? As pessoas têm que... eu sempre falo que todos têm que conhecer Scrum, porque é uma outra forma de você ver gerenciamento de projeto. Não existe aquela coisa enfadonha de reuniões de 2, 3 horas para se falar de projetos. São pitches rápidos. Você trabalha com uma interação muito maior com a equipe, são equipes reduzidas para poder chegar no objetivo final, que é a entrega do serviço ou do produto da empresa. E de uma forma geral, Oderi, como é que você avalia os gestores de TI, os decisores em relação a esse cardápio que envolve governança, gestão de risco, tecnologia da informação e auditoria, né? E auditoria, sem entrar ainda na questão da LGPD, proteção de dados, segurança da informação. Como que você varia? Vamos restringir ao Porto de Santos. Os profissionais, os gestores estão antenados? Eu diria que a grande maioria dos empresários aqui no Porto de Santos estão totalmente antenados, né? Estão em conformidade com essas práticas. Sabem o que precisa fazer, estão alinhados a isso. Muitos já iniciaram todos os seus processos de melhoria na parte de gerenciamento, na parte de governança, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? As empresas, elas acabaram... o Porto de Santos, ele sempre foi um dos pioneiros dentro da... Exportou know-how nessa área. Exatamente. Então, a gente tem muitos profissionais hoje aqui dentro do Porto de Santos que estão trabalhando arduamente nesse sentido de promover segurança, promover privacidade e mostrar excelência no atendimento. Oderi, desafio agora, ping-pong rápido, faltou um minuto para acabar o programa. Você falou já do cenário pós-pandemia, né? Queria que você falasse um pouquinho das mulheres na TI e na computação dentro dos portos. É uma realidade. É uma realidade. A gente tem poucas mulheres, né? Isso aí você pode ver em qualquer curso de TI, existem poucas mulheres. No entanto, existem muitos trabalhos sendo feitos por elas em várias comunidades, né, interações. Eu tenho várias amigas que trabalham dentro da área de TI e eu acho super importante que haja essa comunidade, ela esteja ativa dentro das empresas, dentro da área de TI. Eu acho super importante isso daí. Tem até cargos de liderança feminina no Porto de Santos. Claro, tem que incentivar isso daí, tem que existir, né? A gente não pode ficar... a gente tem que tirar todos os bloqueios, tirar todas essas coisas que existem de preconceitos sobre questões da mulher dentro do cargo de liderança, da mulher dentro da área de TI. A gente tem que abrir esse espaço e é função do profissional de TI que está dentro da área, que já está trabalhando, especialmente do líder, promover isso daí, promover esse espaço aberto para a comunidade feminina. Oderi, para a gente terminar agora, já vou deixar o teu espaço para as despedidas. Emende a pergunta com até logo, já porque o nosso tempo acabou. Beleza. Há um longo caminho a seguir nos portos do Brasil ou estamos no caminho certo em relação à tecnologia? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Marcelino.
o longo caminho, ele existe mesmo. A gente tem aí tecnologia como 5G a ser aplicada ainda dentro do porto, IoT, uma série de coisas. Mas estamos no caminho certo, que é mais importante, né? Então, a rota é essa, a gente tem que seguir e bola para frente aí, comunidade que precisar de tudo isso daí também, né? A gente está aqui à disposição para falar mais de tecnologia. Então, Marcelino, muito obrigado à TV Tati Band Litoral pelo espaço e até breve. Isso aí, eu aqui na câmera 3 me despeço de todos, antes de virar para a câmera 5, que dá o nosso foco amplo no nosso cenário. Fiquem todos com Deus. Semana que vem estamos aqui novamente na TV Tati Band Litoral, aqui no Olho da Band, com o programa Inteligência Portuária. Valeu, pessoal, até mais. Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.